Oi pessoal, mais uma aula aí. Vamos falar de fração imprópria e número misto. Esse é um assunto bem importante, vai dar um trabalhinho aí, vamos prestar atenção. Então existem três tipos de frações: a fração própria, imprópria e a aparente. Sabe a diferença delas? Olha, essas são as próprias, essas são as impróprias e essas são as aparentes. Dá uma olhadinha para o numerador e para o denominador, ó, lembrando que o numerador é o número de cima e o denominador é o número de baixo. Dá uma olhadinha para eles, pausa o vídeo aí, dá uma olhadinha para eles e verifica o que você vê de características das próprias, das impróprias e das aparentes. Pausou aí, ó. Então você viu que o numerador da fração própria ele é menor que o denominador. Olha, todos têm um numerador, o número de cima, menor que o de baixo. As impróprias são o contrário. O numerador ele é maior que o denominador. Todos são maiores. E as frações aparentes, elas têm a mesma característica da imprópria, só que o numerador ele é um múltiplo do denominador. Então, quando você tem um múltiplo do denominador em cima, você fala que ela é aparente. Se ele for só maior e não for múltiplo, então ela é imprópria. E se ele for menor, é uma fração própria, normal aí que a gente trabalha. Lembra lá que a fração é uma divisão, então 10 dividido por 5 dá 2. 60 dividido por 12 vai dar 5. 121 dividido por 11 vai dar 11 e assim por diante. Então, sempre que você consegue fazer a divisão do número de cima pelo número de baixo, você tem uma fração aparente. Se você não conseguir fazer a divisão, vai sobrar resto, significa que ela é fração imprópria. E se você não consegue fazer a divisão porque ele é menor que o de cima, então ela é uma fração própria. Bora resolver um probleminha aqui, ó. A professora escreveu essas frações e daí você vai pausar o vídeo e vai olhar nas alternativas, ver qual delas está identificada aqui no desenho. Beleza? Pausou o vídeo aí, deu uma olhadinha. Vamos ver que a primeira fração, o número de cima, é maior que o de baixo. E ele não é múltiplo, então essa daqui é uma fração imprópria, então não pode ser essa, nem essa. Então é a B ou a C. O segundo, também o de cima, é maior que o de baixo, eles não são múltiplos, então não pode ser própria. Então a letra D também já era, só sobrou a letra B. Vamos conferir. O último, ele é um múltiplo do de baixo. Olha, 7 dividido por 7 dá 1. Tá? Então ela é uma fração aparente sim, certinho, letra B. Olha só. Sobre as frações impróprias, que é o tema desse vídeo, é isso que a gente vai precisar fazer. A gente vai relacionar a fração imprópria ao número misto, que vocês já vão ver o que é. Então, aqui nesse desenho, eu tenho um inteiro todo pintado. Como ele foi dividido em 6 partes, nós dizemos também que a gente tem 6 cestos pintados ou inteiro. Aqui é a mesma coisa. E aqui ele foi dividido em 6 partes também, só que só tem 5 partes pintadas. Então, nós temos 5 cestos. E isso tem duas formas para a gente representar. Como aqui a gente tem 6 partes pintadas, aqui tem 6 partes pintadas e aqui tem 5 partes pintadas, nós temos ao todo 17 partes pintadas. E como cada desenho foi dividido em 6 partes, nós dizemos que temos 17 cestos pintados. Tá? 17 cestos é uma fração imprópria. Tá? A outra maneira de representar isso é falando dos inteiros. Nós temos um inteiro pintado, 2 inteiros pintados e 5 cestos do outro pintado, então nós podemos falar que temos 2 inteiros e 5 cestos. E isso é escrito desse jeito aqui, ó. Lê-se 2 inteiros e 5 cestos. Esse é o que a gente chama de número misto, ou fração mista, tá? 2 inteiros e 5 cestos. É um 2 grande e uma fração do lado aqui, ó, menorzinha, tá?
Como vocês viram ali, deu para ter ideia, né? 17 sextos e 2 inteiros e 5 sextos representam a mesma coisa, então eles são iguais, tá? Então, escrever um ou outro dá na mesma. É claro que se eu falar para vocês, transforme isso em fração, você vai escrever desse jeito. Se eu falar como podemos representar isso, você pode usar os dois, tá? Ou se eu falar, escreva na forma de número misto, daí tem que ser desse jeito. Vamos ver mais alguns exemplos aqui de fração imprópria e número misto. Então, o denominador 4 dessa fração ou dessa fração, ele indica que o desenho foi dividido em 4 partes. Se eu tenho 7 partes das 4 pintadas, então eu vou ter 1, 2, 3, 4 nesse e 1, 2, 3 nesse. Então eu tenho 7 quartos. Ou eu tenho um inteiro, que é esse inteiro aqui pintado, mais 3 quartos da outra imagem. Nesse caso, a mesma ideia. Olha, os 5 aqui ou 5 aqui indicam que o desenho foi dividido em 5 partes. 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 14 partes pintadas, então eu tenho 5 nesse, 5 nesse outro, serão ao todo 10 partes pintadas. Eu quero 14, então mais 4 nesse daqui. Então, tenho 14 quintos ou 2 inteiros, olha, 1, 2 e 4 quintos nesse daqui. Esse daqui é o 4 quintos. E aqui, 1 inteiro, 2 inteiros e 4 quintos. 10 terços significa que eu vou ter 10 partes pintadas. E cada desenho está dividido em 3 pedaços. Então, aqui eu já tenho 6, 7, 8, 9, 10 partes pintadas. Está dividido em 3 partes, então eu tenho 10 terços. Ou eu tenho 1, 2, 3 inteiros, mais 1 terço aqui pintado. Tá? Beleza, mas e se eu não tenho o desenho? Como é que eu vou saber essa equivalência? Porque olhando o desenho, a gente consegue entender fácil essa equivalência. Agora, se não tiver o desenho, e é isso que a gente vai precisar fazer. Vamos ao trabalho, então, aqui, ó, transformar um número misto em fração imprópria. Isso que nós devemos fazer. Tá? Esses são os passos. Fique tranquilo que vai ter um bizu aqui no final, tá? Então, para transformar o 2 inteiros e 5 sextos em uma fração imprópria, é importante que vocês entendam o processo, tá? Para depois usar o bizu, que vai ficar bem mais fácil. Então, a gente tem 2 inteiros e 5 sextos. Então, precisamos de 3 desenhos. Tá aqui os 3 desenhos. Como o denominador é 6, ele indica que cada desenho foi dividido em 6 partes. Confere aí. 2 desenhos estão totalmente pintados, porque a gente tem 2 inteiros. Então, ele tem que estar inteiramente pintado, perfeitamente como estou fazendo aqui. Ó. Olha que maravilha de desenho. Está pintado. 2 inteiros estão pintados. 2 inteiros e 5 sextos. Então, significa que essa parte aqui do 5 sextos também tem que estar pintada. Então, 1, 2, 3, 4, 5. 5 sextos estão pintados. 2 inteiros e 5 sextos. Ao todo, nós temos 17 partes. Aqui tem 6 partes pintadas. Aqui tem 6 também. E aqui tem 5. 6 mais 6, 12. Com mais 5, 17. Então, nós temos 17 partes pintadas. A figura foi dividida em 6 pedaços. Então, nós temos aqui a equivalência de 2 inteiros e 5 sextos é 17 sextos. Olha só, 17 partes pintadas. Cada desenho foi dividido em 6 partes, 17 sextos. Tá? Vamos ver como é que é o bizu para facilitar isso. Senão, toda vez a gente vai ter que desenhar e pintar e contar. Mas existe uma regrinha para facilitar a nossa vida. Então, temos lá a fração 2 inteiros, o número misto 2 inteiros e 5 sextos. E a gente vai fazer o seguinte. O bizu é o seguinte. Repete o denominador. Olha, repetiu aqui, ó. Veja que é igual sempre.
Repete ele. Daí, vamos pegar o 6 e multiplicar por 2. E depois a gente soma com o número de cima. Tá? 6 vezes 2 dá 12. 12 mais 5, 17. 17 sextos. Tá? Essa é a regrinha. Repete o número de baixo, multiplica pelo número inteiro e soma com o de cima. Tá? Pega o de baixo, multiplica e soma. Vamos lá. Vamos aplicar essa regrinha. Vamos transformar aqui o número misto em fração imprópria. Tá? Então, eu vou ajudar vocês aqui com isso daqui. Depois você vai pausar e vai resolver. Tá? Então, qual que é o número misto que a gente tem aqui? A gente tem 1 inteiro e 1 quarto. Então, aqui nós temos 1 inteiro e 1 quarto. Aqui são 2 inteiros, ok? E 1 terço. Aqui também são 2 inteiros e 3 nonos. Beleza, agora vocês vão pausar o vídeo e vão usar a técnica para praticar um pouquinho e transformar isso em esse número misto em fração imprópria. Beleza, pausaram o vídeo aí, tentou fazer, lembra da regrinha, né? A gente vai repetir a base, depois vai multiplicar e depois vai somar, tá? Então vamos fazer isso. Não precisa fazer aquela parte das contas que eu escrevi aqui no exemplo, tá? Já faz direto a resposta. Então, primeira coisa, repete o denominador, ok. E daí faz 4 vezes 1, que dá 4, mais 1 dá 5. 5 quartos. 5 partes pintadas. 1, 2, 3, 4, 5. Está dividido em 4 partes? Está dividido. Então, 5 quartos, está certinho, é isso aí. Mesma coisa, repete o de baixo, dá 3. Esse vezes esse e o resultado soma com esse. 3 vezes 2 dá 6, mais 1, 7. 7 terços. 3, 6, 7 partes pintadas. Está dividido em 3, 7 terços. Isso aí, certinho também. E aqui a mesma coisa. Repete o 9. 9 vezes 2, 18. Mais 3, 19, 20, 21. Temos 21 partes pintadas. 9 com 9, 18. 19, 20, 21. Está dividido em 9 pedaços? Está dividido em 9, está certinho. Essas são as equivalências. Beleza, próximo. Agora vamos fazer o contrário. A gente transformou número misto em fração imprópria. Agora vamos transformar a fração imprópria em número misto. Então, a regra é essa, mas também tem um bizu aqui. Fica atento. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer nesse exemplo aqui é transformar o 17 sextos, que é a mesma que a gente estava trabalhando, em número misto. Então, vamos lá. Note que o denominador é 6, olha. Aqui embaixo é 6. Então, ele indica que foram divididos, os inteiros foram divididos em 6 partes. Bom, se foi dividido em 6 partes e nós temos 17 partes pintadas, então a gente, para ter 17, precisa de 6, mais 6 que dá 12, mais 5 que dá 17. Então, esse desenho vai ter 6 partes pintadas, esse vai ter 6 e esse vai ter 5. Tá? Então, seriam 6 partes das 6, 6 partes das 6 em outro desenho, um desenho com 6 partes das 6, outro com 6 das 6 e outro com 5 das 6. Tá? Ao todo, nós temos 2 inteiros mais 5 sextos. Então, a gente fala lá que tem 2 inteiros e 5 sextos. Tá? Essa é a equivalência. Daria mais trabalho aqui desenhando, eu vou direto aqui para o bizu para facilitar. Como é que a gente faz o contrário, né? Quando a gente ia do número misto para a fração imprópria, a gente repetia esse, depois multiplicava e somava e colocava em cima, dava 17. Tá? Agora a gente vai fazer o contrário. Vai pegar o 17 e dividir por 6. O 17 dividido por 6 veio dessa fração. Vai dar 2, vai sobrar 5. Beleza. Como é que a gente transforma 17 sextos em 2 inteiros e 5 sextos? Olha para essa conta e tenta identificar esses elementos aqui, ó, nela. Identificou?
Olha lá, embaixo a gente tem, embaixo não, no quociente nós temos o nosso número inteiro, que é a parte pintada. O resto, ele indica o numerador, e o 6, que foi dividido, indica o denominador, tá? Então, se você vai dividir em 6, esse 6 está aqui embaixo. Sobrou 5, 5 partes das 6 estão pintadas. Quantas estão totalmente pintadas? 2 inteiros. Tá? Lembra desse bizu aí que vai facilitar. Vamos fazer isso aqui de novo. Vamos transformar a fração imprópria em número misto. Então, vamos lá. Aqui a gente tem 6, 12, mais 4, tem 16 sextos. Aqui nós temos 3, 4 terços. E aqui nós temos 4, 8, 12, 13, 14, 15 quartos. Vamos transformar isso em número misto. E você vai pausar e vai tentar resolver. Pausou lá, tentou resolver, vamos tentar usar a regrinha lá. Ó. 16, depois a gente confere olhando para o desenho. 16 dividido por 6 vai dar 2, dá 12, sobrou 4. Então, o que a gente tem? A gente tem 2 inteiros e 4 sextos. Então, isso daqui equivale a 2 inteiros e 4 sextos. Vamos conferir no desenho. Tem 2 inteiros? Tem. 1, 2. Tem 4 sextos? Tem, tá certinho. É isso aí. Você, na prova, você não vai ser mostrado o desenho para você. Vai ser dado o número misto, a fração imprópria, e você vai ter que transformar em número misto. E vice-versa, tá? Então, capricha aí na prática para você entender bem esse processo e ficar maceteado aí para vocês. 4 terços. De novo, divide lá. Cabe uma vez, dá 3, sobrou 1. Então, a gente tem esse 1 representa a parte inteira. Esse 1 do resto representa o numerador. E esse 3 do divisor, ele é o nosso denominador. Então, a gente tem 1 inteiro e 1 terço. Confere lá. 1 inteiro e 1 terço. Ótimo. Tá certinho. Tá aí a equivalência. 15 quartos, a mesma lógica. A gente vai dividir 15 por 4. Vai dar 3, que dá 12. Sobra 3. Então, aqui, esse 3 aqui é o nosso inteiro, parte inteira. O 3 do resto é o nosso numerador. E o 4 é o denominador. Nós temos 3 inteiros e 3 quartos. 1, 2, 3 inteiros. Aqui a gente tem o nosso 3 quartos, 3 inteiros e 3 quartos, certinho. Beleza, tá na hora de praticar isso aqui. Vamos pegar o livro lá e fazer as atividades propostas. E até a próxima aula.